Muito obrigada a todas, e é uma satisfação estar com todas vocês aqui hoje, nessa tarde. Inclusive, é um grande prazer eu estar participando do Colóquio de Moda, que esse evento foi fundamental, assim, até os anais de eventos anteriores foram muito participativos, né, para a minha pesquisa. Muitos pensamentos de outros colegas também vieram a contribuir muito para o meu trabalho. Bom, eu sou da Universidade La Salle, faço parte do programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais. Eu, naturalmente, sou da área da comunicação social e um pouco disso vocês vão ver nessa minha pesquisa, né? Eu acho que pode já passar o primeiro slide, por gentileza. Que esse estudo, na verdade, ele é parte da minha caminhada dentro do mestrado, né? Eu já estou na fase final da minha pesquisa, mas ele foi feito a partir da elaboração do projeto de pesquisa para o meu exame de qualificação. Então, nessa parte, eu trago uma proposta, né, de produto, que é um dos objetivos do mestrado da Unila Salle, né, desse mestrado em Memória Social e Bens Culturais, que é um mestrado profissional. Então, eu trago uma proposta de produto para poder chegar, para poder concluir, né, essa pesquisa que foi feita. Eu escolhi fazer uma pesquisa relacionando a memória social e bens culturais, né, e a moda, e podemos ir adiante. Essa pesquisa tem orientação do professor Moisés Weisman e da professora Zilá Berndt, e algumas palavras-chave desse meu estudo, né, que seria moda, memória social, vestígios memoriais e economia circular. Para contextualizar, os vestígios memoriais são caminhos para a gente acessar memórias de um passado, né? Então, podem ser peças de roupas, podem ser objetos, pode ser uma carta. E eu, por meio do estudo dentro de um brechó específico aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que é onde eu moro, eu utilizo, né, eu proponho verificar a valorização desses vestígios memoriais, né, num negócio como esse, né, como um brechó. Então, aí então está contemplado a economia circular, né, que propõe esse retorno de peças para o mercado de consumo, né, e também relaciona a questão da memória social e dos vestígios memoriais com a moda em si. Por meio da relação, eu estudo a relação social das pessoas com a moda. Então, a pergunta norteadora desse trabalho, né, foi de que forma a reutilização dos vestígios memoriais agrega valor à moda produzida no brechó Bendita Traça, que eu escolhi como um objeto de estudo. Pode passar para a próxima, que aqui eu trago nesse próximo slide uma nota explicativa sobre a questão da reutilização. A gente está utilizando o conceito, né, elaborado pelo Walter Moser, que é um autor francês, no texto dele, Reciclagem, Economie de l'Appropriation Culturelle, de 1996. Não sou muito boa no francês, mas a gente dá um jeito para conseguir estudar e acessar alguns autores. Então, esse processo, né, de recuperação, ele versa sobre esse processo de recuperação e reutilização. Por que eu trago a questão da reutilização para o meu trabalho? Porque o trabalho desenvolvido nos brechós e o manuseio desses vestígios memoriais, eles não são considerados, eu não quero trazer para o lado da reciclagem. Que o que seria a reciclagem, né? Seria a destruição de uma peça para criar uma peça nova. E, na verdade, a gente está utilizando o conceito de reutilização, que é a melhoria, de repente, de uma peça que vem do passado, né?
a melhoria, aqui que nem ele traz, né, reutilizar um objeto de memória, trazê-lo de volta para o tempo presente, mantendo algumas características, né? Então, pode se recuperar, pode reparar algum dano ou atualizar alguns elementos, né, desse objeto, porém sem perder a característica original daquela peça, né, daquele objeto. Então, o trabalho desse brechó em específico que a gente está observando, ele é realmente um trabalho de reutilização de peças do passado. Podemos ir adiante. Bom, o objetivo geral da minha pesquisa, né, é mostrar como a reutilização desses vestígios memoriais agrega moda, né, produzida no brechó Bendita Traça. Podemos ir adiante. E para a gente entender isso, primeiro, esse artigo, né, que está inscrito nesse GT, ele traz uma revisão conceitual, né, para eu poder propor esse produto, né, que vai fechar e vai encaminhar as respostas, né, para essa minha pergunta norteadora. Então, eu trago alguns autores, como Lipovetsky, que ele me ajudou a entender um pouco, a obra que eu usei dele foi O Império do Efêmero, mas não. E essa obra me ajudou a entender esse início de relação social, né, das pessoas com a moda. Então, entender a cultura da moda como expressão e linguagem. Eu utilizei principalmente o primeiro capítulo dessa obra do Lipovetsky, que me ajudou a dar o primeiro passo, né, para esse estudo, que seria, né, entender e relacionar essa linguagem, essa forma de expressão, essa relação das pessoas com a moda, e que me levaram para Gondar e Tedesco, que são autores que falam, né, dentro do campo da memória social. E dentro desse campo, né, eu consegui associar, né, a moda com a memória social e identidade, e principalmente o conceito de identidade eu utilizo nesse meu estudo, porque, né, essa forma de expressão, de linguagem das pessoas, né, por meio da moda, ela também diz muito sobre si. Então, a identidade é algo dito sobre si e mostrado para os outros. Então, esses autores da área da memória social me fizeram conseguir relacionar, né, essa moda, relação com as pessoas e como elas utilizam, né, como forma de expressão. E a própria professora Zilá, que é coautora desse trabalho, ela tem um vasto estudo sobre vestígios memoriais, então eu utilizo ela e alguns outros autores que também ela traz, né, para entender um pouco sobre os vestígios memoriais e assim associar esse conceito, né, ao valor atribuído a um objeto. E, por fim, né, nesse estudo, nessa relação, né, nessa lista de autores que me auxiliaram a encaminhar o meu estudo, eu trago o Stálibras, que ele tem um livro não tão conceitual. Eu utilizei o livro O Casaco de Marx, que ele fala exatamente sobre a relação das pessoas com algumas roupas, né? Tanto a relação econômica, porque num passado as roupas eram como algo para se trocar, para se vender, para se penhorar, era um bem que a pessoa tinha, né? Então, tanto a relação, né, econômica da pessoa com as roupas, mas também bem essa relação de resgate. Um casaco do pai que já é falecido vai passar como herança para os filhos, mas a esposa utiliza aquele mesmo casaco para rememorar o marido ou os momentos que ela viveu com o marido e ele estava usando aquele casaco. O próprio texto do Stálibras, o início, né, ele fala da relação do autor, né, do autor em primeira pessoa, que começa a contar essa história no livro, e a relação dele com um casaco herdado de um amigo e professor, colega de profissão, Alan, o nome do amigo dele. E ele fala, e uma frase que norteou bastante o meu estudo, que está nesse livro, ele diz assim: quando eu usava o casaco do Alan, não era eu que estava falando, era o Alan que estava falando, porque ele
utilizava essa peça para se empoderar, relembrar o amigo, reviver o amigo e, de certa forma, se inspirar, né? Então, essa relação social que ele tinha, né? E essa relação memorial que ele tinha por meio daquele vestígio que ele estava vestindo naquele momento, né? Podemos ir adiante. Bom, o meu objeto de estudo, então, falando um pouquinho mais, né? Esses conceitos todos me levaram, né, a um objeto de estudo e conseguir observar mais de perto essa relação social das pessoas com a moda, dentro do Brechó Bendita Traça, que é um brechó e ateliê criativo, liderado pela empreendedora Gabriela Sosser. Ele está alocado na cidade de Cachoeirinha, que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre. É um brechó totalmente online, então essas relações do online e do físico que a gente está vivendo muito agora, né, nesse ano de pandemia, também entram dentro desse estudo, né, tem toda uma questão de relação de consumo nesse estudo que eu trago, né. Bom, mas esse brechó, ele será estudado, né? Porque esse era um trabalho inicial, mas ele está sendo estudado a fim de identificar nos processos de trabalho, né, da empresa como os vestígios memoriais são tratados dentro do escopo de produtos oferecidos e de que forma esse trabalho entrega valor ao cliente que opta, né, por comprar um vestuário de segunda mão e não um vestuário, né, de primeira mão. Seguimos adiante. Priscila, 4 minutos. Perfeito. Bom, e dessa observação, eu trago uma proposta de produto que agora, na minha fase final de pesquisa, eu já estou desenvolvendo, que essa proposta de produto é um diagnóstico de comunicação. Eu sou da área da comunicação social, relações públicas, e essa ferramenta é uma ferramenta muito utilizada na área das relações públicas, na área de gestão da comunicação dentro das empresas, para tu conseguir identificar, né? Tu faz uma análise prévia de como que a empresa se comunica com aquele público, e o diagnóstico de comunicação é uma peça final, é como se fosse uma fotografia do negócio em relação à comunicação. Então, dentro desse produto, a gente está se propondo a ver tanto o que é a empresa, como ela se identifica, como ela trabalha e como que ela comunica isso para o público dela, para assim a gente conseguir fazer uma união e enxergar a relação social das pessoas com esse produto, né? Por que elas procuram esse tipo de produto, esse vestígio memorial. Então, um diferencial desse produto, né, vai ser também um memorial da empresa, da marca, né, que vai também auxiliar na base, né, a gente identificar como os propósitos do negócio, né, estão fundamentados desde a base. Esse memorial vai auxiliar também a contar essa história e a gente conseguir entender lá do início o que é o negócio agora. Seguimos adiante, eu acho que a gente está já encaminhando para o final, aqui algumas referências extras que eu usei, né? Então, tanto da área das relações públicas, quanto da área da memória social, bens culturais, e outros estudos que eu utilizei para fundamentar esse meu trabalho. E eu acredito que é isso, acho que o próximo já é o meu slide final. Exatamente. Eu agradeço a todos pelo tempo e, mais uma vez, agradeço estar aqui participando desse evento com vocês e estou à disposição para o nosso debate a seguir. Muito obrigada.